de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Parlamento Mirim. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV e Rádio Câmara 101,5 FM. Começa agora o programa Vereador Mirim. Eu sou Pedro Mariano e você também pode nos acompanhar pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É só acessar lá, facebook.com/câmarabc e youtube.com/câmarabc. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, que é o mês alusivo à prevenção e o combate ao câncer de próstata. Aqui comigo no estúdio, os vereadores mirins Juan Martins Coelho, seja muito bem-vindo. Obrigado pela chance. Também o Lucas de Miranda, seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, muito bom dia a todos. Aqui comigo no estúdio também o presidente da Rede Nacional Saúde do Homem, ou da Rede Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, Antônio Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade. Sempre bem-vindo, ainda mais para falar sobre este assunto de saúde do homem. E também por videochamada, o programa Parlamento Mirim recebe o urologista Alessandro Prudente. Seja muito bem-vindo, Alessandro, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, boa noite. Então nós vamos conversar o nosso programa falando o seguinte, que o câncer de próstata, segundo o INCA, é o mais popular entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Segundo os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, eles apontam que 65.840 novos casos de câncer de próstata surgirão a cada ano entre 2020 e 2022. Eu já queria colocar o urologista Alessandro Prudente na conversa para explicar para a população o que é a próstata e o que pode desenvolver este câncer. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, é uma glândula que fica na pelve, né, na bacia, só o homem que possui essa glândula. Ela tem uma função no organismo que tem a ver com a parte de reprodução do homem. Ela produz parte daquele líquido que é chamado líquido seminal, que o homem ejacula ou durante a ejaculação ele elimina. Então, parte disso é produzido pela próstata. E ela acabou ficando infelizmente, muito conhecida entre os homens, porque ela é sede do câncer mais comum que acomete o homem, como foi dito aí, que é o câncer da próstata. Certo. Doutor, a próstata ela tem a ver com a ereção masculina? Eu acho que tem muitos homens que têm esta dúvida. Essa é uma dúvida realmente muito comum. A próstata ela não tem uma ligação imediata, direta, com o mecanismo de ereção do homem. No entanto, nós sabemos que homens que desenvolvem problemas da próstata, muito frequentemente também têm problemas com a ereção. Alguns tipos de cirurgias da próstata, sobretudo aquelas cirurgias para o câncer da próstata, podem atingir a função de ereção normal do homem. Mas uma relação direta da glândula com a ereção não é conhecida. Ok. Eu vou pedir para o Juan, o nosso vereador mirim, fazer a primeira pergunta para o nosso especialista, o Alessandro Prudente, que participa hoje do nosso programa. Juan, fica à vontade. Olá. Eu gostaria de saber sobre os mitos e preconceitos que existem sobre o exame de próstata. Eu não tenho certeza se eu escutei bem a pergunta, mas eu entendi que é um pouco falando sobre os mitos relacionados ao exame da próstata. Mitos e preconceitos. Né? Se é isso mesmo. E a gente tem um problema cultural no nosso país, que existe todo um temor dos homens relacionados ao exame da próstata. Bom, o exame da próstata não é nada mais do que um exame físico. Né? Então, a gente sabe que como a próstata ela fica numa posição que é colada ao reto, que é o lugar por onde passam as fezes, quando você faz o toque retal, você palpa praticamente
diretamente à superfície da próstata. Então, se houver algum caroço ali na próstata, você consegue perceber rapidamente. Então, o que acontece é que é um exame rápido, é um exame que, embora tenha um desconforto natural, não é doloroso e não tem nenhum, na verdade, grande problema ou risco para o homem em realizar esse exame. Então, infelizmente, existem mesmo muitos mitos, o que só prejudica os homens na detecção dessa doença tão importante. Daqui a pouco, doutor, a gente vai voltar a falar relacionado ao exame, de como detectar, quais são os exames utilizados, mas eu quero colocar o seu Antônio Marcos, que é presidente da Rede Nacional de Saúde do Homem, ou da Rede Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, para ele falar sobre o tabu, o preconceito que ainda é falar sobre o exame do toque ou quando se fala próstata. Eu concordo com o que o doutor acabou de citar, né? Mas antes de criar a Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer, eu fiquei estudando durante 1 ano e meio. Eu não sou da área da saúde, porque eu fiquei estudando qual é a causa principal. Existem diversas causas do homem não procurar, não se cuidar como a mulher se cuida. Sim. E nós chegamos à conclusão que a principal causa chama-se desinformação. A partir do momento que o homem tem a informação, ele já começa a se cuidar. E isso aí ficou constatado também em reuniões que tivemos com a rede feminina, que as mulheres também, existe esse problema da desinformação. Só que no Brasil, 70% das mulheres fazem prevenção e no máximo 40% para os homens fazem a prevenção. Então tem todo um tabu e um preconceito dos exato, homens. É meio que cultural, né, seu Antônio? Exato, o homem não vai ao médico com tanta frequência, conforme a mulher vai. Então tem toda uma questão cultural. Por exemplo, as mulheres já têm uma cultura muito antiga, em função até de que, nos tempos antigos, diziam, olha, a mulher tem que cuidar da saúde porque é parideira. O homem, até por um pouquinho de machismo das mães, ele deixou de se cuidar porque o homem sempre foi tratado como a viga mestra da casa. O ser mais forte. Exato. Então tem essa questão cultural que é muito... Mas eu acredito que com a informação a gente começa a mudar toda essa cultura. Bacana, seu Antônio. Agora eu vou passar para o Lucas de Miranda fazer a primeira pergunta para o nosso especialista ou até para o seu Antônio Marcos. Fique à vontade, Lucas. Primeiro para o especialista. Tem como desenvolver o câncer e não adquirir nenhum sintoma? O câncer de próstata, ele caracteristicamente não gera qualquer sintoma ao homem, principalmente no início da doença. E é exatamente pelo fato de que não tem nenhum sintoma é que existem campanhas como essa do Novembro Azul. A ideia é lembrar ao homem a importância de exames periódicos, mesmo que não esteja sentindo nada. Quando o homem começa a sentir aquela dificuldade para urinar, que às vezes faz um pouco de força ou levanta muitas vezes à noite, esses são sintomas extremamente comuns com a idade e na imensa maioria das vezes não tem nenhuma relação com câncer. Trata-se do aumento do volume da próstata que ocorre com a idade e que não necessariamente se relaciona com câncer. Então, respondendo à pergunta, de uma maneira geral, ele não tem sintomas, por isso tão importante fazer os exames periódicos. Pegando o gancho da pergunta do Lucas, doutor Alessandro, quais os principais sintomas que o homem tem que pode indicar o câncer de próstata? O senhor acabou de citar a dificuldade de urinar, mas existem outros sintomas para o homem ficar ligado e procurar um especialista? É importante que você procure quando não está sentindo nada. Por quê? Os sintomas relacionados ao câncer de próstata, eles geralmente ocorrem num estágio mais avançado da doença, ou seja, quando a doença já não está apenas na próstata. Então, por exemplo, dores ósseas, por exemplo, são sintomas importantes. Prender a urina e não conseguir mais urinar ou precisar até fazer hemodiálise
são sintomas relacionados a um câncer de próstata num estágio mais avançado. Então, não é o que se vê no dia a dia. Como eu disse, normalmente não há sintomas e por isso tão importante a pesquisa periódica dos seus exames, né? Qual a idade inicial que o homem ele pode fazer o exame de próstata? A partir de que idade o homem ele pode realizar este exame? E quais os fatores de risco desta doença? O que pode indicar que eu possa ter um câncer de próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem uma recomendação que os homens façam os seus exames periódicos para o câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. No entanto, nós sabemos que aqueles homens que têm fatores de risco devem iniciar os seus sintomas um pouco mais cedo. Então, em primeiro lugar, quais são os fatores de risco? Nós estamos falando, primeiro, se você tem parentes que já tiveram câncer de próstata. Por exemplo, o homem que tem um pai ou um irmão, ou até mesmo um avô que teve câncer de próstata, ele tem um risco maior do que a população de ter câncer de próstata. Os homens da raça negra e é outro fator conhecidamente, e é claro que a partir desses sintomas, a partir desses fatores, se recomenda o início dos exames um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Então, a partir dos 50 para a população geral, e quem tem fator de risco a partir de 45 anos de idade. Ok, doutor, só para complementar as suas considerações, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais que 55 anos. Mas a gente precisa fazer uma breve pausa. No próximo bloco tem muito mais o que a gente conversar, muito mais o que esclarecer e falar deste assunto bastante importante que é o câncer de próstata. É uma pausa rapidinha, a gente volta já. Você está acompanhando o programa Parlamento Mirim. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você está acompanhando o programa Parlamento Mirim. E o Parlamento Mirim desta quinta-feira, 19 de novembro de 2020, está de volta e hoje falando sobre o Novembro Azul, mês alusivo de prevenção e combate ao câncer de próstata. E aqui comigo no estúdio, os vereadores mirins Juan Martins Coelho, Lucas de Miranda, o presidente da Rede Nacional de Saúde do Homem, ou da Rede Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, Antônio Marcos, e por videochamada, o urologista Alessandro Prudente. No primeiro bloco, nós falamos o que é a próstata, como esse câncer se desenvolve,
fatores de risco, ou seja, uma série de informações importantes. E neste bloco também não será diferente, nós vamos continuar falando sobre esta questão que ainda é envolvida por muitos tabus. Eu vou passar a palavra agora para o nosso parlamentar Lucas de Miranda, que ele tem uma pergunta a fazer e eu acho que agora é para o seu Antônio, não é isso? Exato. Por que o Outubro Rosa tem mais visibilidade que o Novembro Azul? Excelente pergunta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, existe mais casos de homens com câncer de próstata que mulheres com câncer de mama. E, no entanto, a mídia não divulga isso aí. Precisa ser feito todo um trabalho desde dos municípios, o Estado e o Federal, né? Fazer um trabalho nesse sentido. E, no entanto, o próprio Instituto Nacional do INCA, a estatística dele consta que de 15 a 20 cânceres que são comuns entre homens e mulheres, os homens lideram 80%. Tá? Mas o câncer de próstata não é o principal câncer do homem, né? Tem o melanoma que o doutor poderá confirmar em seguida. Só queria lembrar, inclusive, que hoje é um dia muito especial para nós homens, né? Hoje é o Dia Internacional do Homem. Então é bom lembrar, né? É uma data. Eu acho que não tinha dia melhor para a gente estar falando sobre este assunto. É uma data que não se pode descartar. É outra coisa, a mulher é sempre lembrada da data dela, e isso é importantíssimo isso. Claro. Mas o homem sempre passa despercebido. Juan, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta para o senhor Antônio. Existe outro programa que incentive o exame de próstata? Programa do governo. Não, o governo federal tem um programa que deve estar engavetado lá, que chama-se Políticas de Ações Integradas para a Saúde do Homem. O que a Rede Nacional de Saúde do Homem pretende é fazer com que ele desengavete esse processo, esse projeto, e passe a ser implantado em todos os estados e, por sua vez, em todos os municípios. Porque o Brasil, apesar de ter quase 6 mil municípios, talvez meia dúzia tenha alguma política voltada para a saúde do homem. Sim. Eles têm para a criança, para o adolescente, para o idoso, para a mulher, e para o homem não. Isso é muito importante. Um outro detalhe, que o homem às vezes não procura fazer a prevenção, é o horário de trabalho. A maioria dos postinhos, eles seguem o horário comercial. E o homem não tem aquela oportunidade de visitar o médico e fazer a sua prevenção. Aproveitando que o senhor já está falando, seu Antônio Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as ações da Rede Masculina de Combate ao Câncer, principalmente neste mês de novembro, o qual nós estamos vivendo um período atípico dentro da pandemia do novo coronavírus. No mês de novembro, como o doutor enfatizou, é uma chamada para o homem se conscientizar da necessidade dele se prevenir. Mas a rede nacional, como não há possibilidade, em função da pandemia, de fazer palestras presenciais, etc., nós procuramos levar informação através da imprensa. Sim. Rádio, jornais, televisão, né? Porque é muito importante. Por outro lado, nós defendemos que o homem não deve procurar tão somente em novembro fazer a prevenção. A prevenção ela deve ser feita no decorrer do ano. Todo ano. De janeiro a dezembro. Porque senão se cria a cultura de outubro rosa para as mulheres e novembro azul para os homens. Ok. Infelizmente, não. Agora eu vou chamar o doutor Alessandro para a nossa conversa, porque nós já falamos como identificar os sintomas, mas a gente também tem que falar como prevenir, para que justamente o homem não chegue a desenvolver um câncer de próstata ou sentir sintomas, enfim. Bom, a prevenção básica, assim, não existe, a gente não conhece hoje nenhum medicamento, por exemplo, que possa ser utilizado com esse intuito. Então, ainda a melhor prevenção é fazer os exames desde a idade que se recomenda, para que você possa detectar, mesmo que uma doença muito inicial, que possa ser feito um tratamento sem que venha trazer qualquer problema para o paciente. Então, na verdade, a melhor prevenção ainda é a detecção precoce da doença. A gente sabe que esse é o fator que determina. Agora, existem alguns fatores que são, embora não sejam um consenso, a gente sabe que estão associados ao aumento no risco do câncer de próstata. Um deles
embora não seja tão conhecido por isso, é o próprio cigarro. Então, a gente sabe que o tabagismo tem associação com diversas doenças, diversos cânceres e até uma incidência aumentada de câncer da próstata, embora ela no trato urinário acabe atingindo mais outros órgãos. E a gente sabe que a dieta também, muito rica em gordura animal, também é algo que pode vir a aumentar as chances para desenvolvimento dessa doença. Assim, se eu pudesse dar 2 dicas, seria sem dúvida um controle da dieta em relação a esse tipo de alimento, de dieta de gordura animal, e evitar ou cessar o tabagismo. Doutor, eu falei no primeiro bloco que nós vamos entrar no detalhe do exame. Quais os tipos de exame que existem no Brasil ou no mundo para detectar o câncer de próstata? A gente sabe que tem o exame do toque retal, né, que é até muito zoado pelos homens, e isso pode até dificultar a procura dos homens nessa questão do exame para poder identificar. Qual outro tipo de exame que tem e se ele é mais eficaz que o exame do toque? A gente, para a detecção do câncer de próstata, você faz, claro, além da entrevista inicial, a conversa inicial com o paciente, faz o exame físico completo, e isso inclui o toque da próstata, e solicita alguns exames de laboratório. Entre eles, o mais conhecido e mais relacionado à próstata é um exame de sangue chamado PSA, né? Que é um marcador. O PSA é um marcador de doenças da próstata. Ele não é específico para o câncer, ou seja, ele pode crescer pode se elevar no sangue diante de outros problemas da próstata, que não apenas o câncer, mas ainda assim é um marcador importante. A pergunta mais comum que eu escuto dos pacientes em relação a isso é se ele substitui o exame físico. Então ou seja, o toque da próstata. A gente sabe hoje que até 20% até 30% dos casos de câncer de próstata não aparecem no PSA e aparecem no toque. Então, na verdade, o toque retal e o PSA, eles se complementam. Essa que é a questão. Legal, doutor. A gente já está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria continuar dando a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu acho que esse mês do Novembro Azul é um momento em que a gente tenta conscientizar os homens e todas as famílias em relação à importância de se cuidar da saúde dos nossos homens. Aliás, a saúde dos nossos homens vai muito além das doenças da próstata. Então, quando o homem vem fazer o exame da próstata, é que muitas vezes eles ficam sabendo que está com a pressão alta, que está com diabetes e que está com algum outro problema de saúde, um colesterol alto. Então, eu queria reforçar muito a importância de, nesse mês, nós conscientizarmos a saúde do homem como um todo e, em especial, as doenças relacionadas à próstata. Ok, seu Antônio, as suas considerações finais, por favor. E já aproveitar e falar da camiseta, né? Para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, o seu Antônio Marcos, que é presidente da Rede Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer, trouxe uma camiseta que é o único instrumento de manter a associação, né, seu Antônio? Então, quem quiser adquirir essa camiseta, onde procurar, qual o valor, você pode divulgar. Tá. A camiseta, ela custa apenas R$20. Temos o tamanho PMGGG. O meu telefone é 47 98431 8751. Ou então pela nosso e-mail, que é Rede Saúde do Homem, tudo junto, @gmail.com. Você pode repetir o e-mail, por favor? Rede Saúde do Homem,
@gmail.com. Ok, só entrar em contato e pedir para adquirir a camiseta. Exatamente, tá. Eu gostaria de trazer uma boa notícia aqui para Balneário Camboriú, é que temos um projeto de implantar em Balneário Camboriú a rede municipal Saúde do Homem, e também Balneário Camboriú vai ser a sede da rede estadual Saúde do Homem. E temos um projeto bem maior para Balneário Camboriú, que deverá ser desenvolvido para 2022, que vai ser o primeiro Congresso Internacional da Saúde do Homem, que deverá ser feito aqui em Balneário Camboriú. Muito importante, seu Antônio. Deixa eu agradecer aqui a presença dos parlamentares mirins, Lucas de Miranda e Juan Martins Coelho. Muito obrigado pela participação e pela presença de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. E agradecer, né, também a presença do nosso especialista de hoje, o urologista Alessandro Prudente. Muito obrigado pela sua participação, Alessandro. Foi de extrema importância a sua participação para poder esclarecer e, claro, derrubar um pouco dessas barreiras dos tabus que envolvem ainda a saúde do homem, não só o câncer de próstata, né, mas, como o senhor bem colocou, a saúde do homem, que vai muito além da próstata. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigado. E eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanhou pela Rádio TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua interação. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui e o Parlamento Mirim volta na próxima quinta-feira, a partir das 6 da tarde. Você acompanhou o programa Parlamento Mirim. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Ô, garçom,